Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. As verdades do Fiat levam vida divina à criatura. Então, a gente vai meditar um pouco com o livro do céu para entender que Deus é a verdade. O que é a verdade? O tema do congresso é a verdade. O que é a verdade? Deus revela no livro do céu: a verdade sou eu mesmo. Eu sou a verdade. Ele disse, diante de Pilatos, que quando Pilatos perguntou que coisa é a verdade, que Pilatos não esperou a resposta. Ele não teve o bem de fazer compreender que coisa é a verdade, a resposta à pergunta de Pilatos. Mas ele revelou: eu teria dito, a verdade sou eu. Deus é a verdade. E nesse sentido, Deus, ele quer, no livro do céu, ele revela que ele quer que a alma se transforme nele, na verdade. Ele é a verdade. E no livro do céu há ele é revelado essa verdade, que a alma se transforma nele. Ele fala claramente, pode dizer que é outro eu. A alma pode dizer que é outro ele, que é a verdade. E aí nessa meditação, nessa palestra, a gente vai ler trechos que Deus vai indicar o caminho, como acontece essa transformação da alma nele, como a alma chega a ser um pequeno Deus, como que acontece esse processo, através de que acontece esse processo, como acontece esse processo. Então ele fala no volume 11 sobre essa transformação da alma nele, que a alma a pessoa pode dizer, é outro ele. No volume 11 ele fala: minha filha, as outras virtudes, porquanto altas e sublimes sejam, fazem sempre distinguir a criatura e o Criador. Só o amor é o que transforma a alma em Deus e a forma uma só coisa com Ele. Então essa é a vontade de Deus, a gente se transformar numa só coisa com Ele. Mas como acontece isso? Aí ele fala assim: só o amor é o que triunfa sobre todas as imperfeições humanas, o único que consome, o que impede que a alma chegue a tomar vida divina em Deus. Então o propósito da criação é a gente viver vida divina. A alma chegar a tomar vida divina em Deus. Mas não pode haver verdadeiro amor se não receber vida, alimento de minha vontade. Assim que minha vontade unida ao amor é a que forma
a verdadeira transformação comigo, a verdadeira transformação com Deus, é vivendo na vontade divina. É vivendo na vontade divina. Pois a alma está em contínuo contato com minha potência, com minha santidade e com tudo o que eu sou. Então pode dizer que é outro eu. A alma pode dizer, é outro eu, é outro Cristo, vivendo na vontade divina. E no volume 14 ele fala, em minha vontade a alma se põe ao nível de seu Criador e em seu próprio querer recebe e dá, no querer divino. E que competição entre a criatura e Criador! Se todos pudessem vê-la, ficariam estupefatos ao ver que em minha vontade a alma chega a ser um pequeno Deus, mas tudo em virtude da potência de minha vontade, tomando posse da vontade que é de Deus, a vontade divina. A alma chega a ser um pequeno Deus, possuindo a vontade de Deus. Então essa é uma verdade que é revelada no livro do céu, que a alma chega a ser um pequeno Deus, com a vontade divina. Então a gente entende, Deus é a verdade. E Ele quer que a gente seja transformado nele, pela potência da vontade divina, tomando posse da vontade dele, chegar a ser outro ele, um pequeno Deus. Esse livro, o livro do céu, possui as verdades do Fiat, a revelação dessa verdade, a revelação de Deus, de quem é Deus. Jesus é a palavra, o verbo. Jesus é a verdade. E no livro do céu tem a revelação, os conhecimentos, a comunicação dessas verdades para a nossa alma, para a alma que lê. Compreende e pratica esse conhecimento, essas verdades. Então, essa transformação acontece através do conhecimento, do receber, do compreender, do entender, compreender essas verdades e colocá-las em prática. Tem que colocar em prática. E ele vai falar sobre isso nesses trechos. Então, essa verdade, o livro do céu traz a revelação da pessoa de Deus, que é a verdade. E essa verdade, ela é comunicada à alma através do conhecimento, passando pela inteligência. A nossa alma, nessa potência da nossa alma, passando pela inteligência, colocando e com a vontade de colocar toda essa verdade que está sendo compreendida em prática. E a alma vai se tornando aquilo que está sendo compreendido. Essa verdade, a alma toma posse, quando pratica, toma posse desse bem que está conhecendo. E esse bem que a gente está conhecendo, que a alma está conhecendo, é Deus. O livro do céu, essas verdades, não é um livro, é uma pessoa que está sendo copiada na sua alma, acontecendo essa semelhança com Deus, através desse processo de conhecer essas verdades e, com a sua vontade, colocá-las em prática. Ele fala no volume 36. No volume 36, 12 de agosto de 1938, sobre essa questão da transformação da alma em Deus pelo conhecimento dessa verdade que é Ele mesmo. Minha filha, o nosso amor chega ao incrível. Quando devemos manifestar uma verdade concernente à nossa vontade, primeiro a amamos em nós mesmos, a facilitamos,
adaptamos a inteligência humana. O livro do céu está cheio desses conhecimentos concernentes à vontade de Deus. E ele falou: a alma chega a ser um pequeno Deus em virtude da potência da minha vontade, da vontade dele. E o livro do céu é a revelação dos conhecimentos concernentes à vontade dele. Né? E essas verdades são comunicadas à alma. E ele está falando: eu amo tanto. Ele ama tanto que ele, ao manifestar uma verdade, todas essas verdades que foram manifestadas, ele facilita para adaptar a nossa inteligência, para a gente ter a capacidade de compreender essa verdade revelada, né? Para compreender e a gente tomar posse. E fazer dela, tomar posse dessa verdade e transformar ela em vida. Não ser só algo que eu vou conhecer com a minha inteligência, eu vou entender, vou conhecer, mas que seja praticado, que eu tome posse e viva de acordo com aquela verdade. Ele adapta, a fim de que a criatura seja fácil compreendê-la e fazê-la vida própria. Fornecemos-la com nosso amor e depois a fazemos conhecer, como ansiante de amor, que quer dar às criaturas como vida que sente a necessidade de querer formar-se nelas. Essa verdade, o desejo de Deus, a vontade, é que essa verdade revelada seja formada na alma, como se ele estivesse pintando o que ele fala na nossa alma. Mas não satisfeitos com isso, purificamos a inteligência, a investimos com nossa luz, a renovamos a fim de que conheça nossa verdade, a beije, a encerre em si mesma. Ele dê toda a liberdade de formar sua vida nela, para ficar transformada na mesma verdade. Deus, ele trabalha, faz todo esse trabalho de amor incrível com essas verdades. Todas essas verdades reveladas, teve esse toque de Deus, que a gente consiga entender, compreender, para amar, beijar, né? Amar, beijar, encerrar em nossa alma, dar toda a liberdade para que a gente se transforme nessa mesma verdade. Que a alma seja transformada na mesma verdade. E a verdade é Deus. A verdade é Deus. Então, por isso que ele fala, a alma chega a tornar-se um pequeno Deus, transformada nele, por meio do processo de conhecer a verdade e colocar em prática. Por isso, cada verdade nossa leva a nossa vida divina à criatura. Cada verdade leva vida divina à criatura. Cada verdade leva vida divina à criatura. Quanto mais a gente vai conhecendo essas verdades, quanto mais verdades, mais conhecimento a alma adquire, essa vida divina é alimentada, cresce, frutifica, cresce, se desenvolve na alma. Por isso que ele fala no livro do céu, uma frase que ele fala, que a divina vontade forma a verdadeira e perfeita consagração da vida divina na alma. A vida divina a alma fica consagrada, a vida divina fica na sua plenitude, porque ela fica nesse mar do conhecimento dessas verdades da vontade divina. E vai colocando em prática e tomando posse dessas verdades, desse conhecimento que a transforma nessa mesma verdade. Cada verdade nossa leva nossa vida divina à criatura. Uma vida ansiosa, que ama e quer ser amada. E nosso amor é tanto que nos adaptamos à condição humana para facilitar o conhecimento.
Porque se nos conhecemos, é fácil vencer a vontade humana para a fazer nossa. E ela terá interesse de possuir o seu Deus, de possuir a vontade de Deus. Quando acontece, Deus ele adapta essas verdades à nossa condição, à nossa inteligência, para que a gente compreenda, para facilitar o conhecimento, porque se conhecemos, realmente conhecemos e compreendemos, é fácil vencer a vontade humana para fazer nossa, para a gente dar a nossa vontade para Deus. Se realmente acontece esse conhecimento, é realmente compreendido, se você realmente entende o que Deus está falando no livro do céu, se você realmente entende o que a Nossa Senhora está falando nos 31 dias com Maria, sobre a vontade humana, sobre o mal que é viver na vontade humana e o bem que é viver na vontade divina, se você compreende todas essas verdades desses 36 volumes, realmente compreende o que Deus está falando, e tem que ter uma vontade nossa, um desejo, tem que ter a nossa correspondência para compreender. Ele fala que ele adapta a condição humana, então é possível entender, mas tem que ter a nossa vontade, a nossa vontade unida, o nosso desejo, a nossa correspondência. Se você realmente entende o que está escrito aqui, você entrega a sua vontade para Deus, ele vence a sua vontade humana, você entrega a sua vontade e não quer nunca fazer a sua vontade, nunca quer dar vida a um ato de vontade humana, e terá interesse de possuir o seu Deus, que é possuir a vontade dele. E acontece essa transformação. Sem conhecimento, os caminhos estão fechados, quebradas as comunicações. E nós ficamos como Deus distante da criatura, enquanto estamos dentro e fora deles, e eles ficam distantes de nós. Ninguém pode possuir um bem se não o conhece. Por isso queremos fazer conhecer que para quem vive na divina vontade e age nela, tudo se torna vida divina nela. Possuindo meu fiat, sua virtude criadora, em tudo o que ela faz, se pensa, se fala, se age, se caminha, se ama, meu fiat estende sua vida e pensa, fala, age, caminha e ama. Forma a criação atuante e falante. A criação lhe serve para continuar sua criação. A criatura lhe serve para continuar sua criação. Aliás, para fazer coisas mais belas ainda. Tomando posse dessas verdades, desses conhecimentos, a alma toma sempre vida divina, e tudo que faz é Deus fazendo nela, porque ela possui o fiat. Através desse processo de conhecer, compreender essa verdade, você realmente entrega a sua vontade, coloca em prática esse conhecimento, né? Toma posse dessas verdades, entrega a sua vontade realmente, não só é um modo de falar, mas realmente acontece. E você em todas as situações não quer a sua vontade, sempre está em busca da vontade de Deus, possui a vontade de Deus. E possuindo a vontade de Deus, o fiat, ele, quando você fala, é Deus que está falando. O que você faz é Deus fazendo, pensando, falando, agindo, caminhando, amando. O fiat estende sua vida na alma e fala, pensa, caminha e ama. Forma a criação atuante e falante. Por isso que ele fala, é um outro ele. Porque é ele que está agindo. Ele toma posse da vontade da criatura e a criatura toma posse da vontade dele. Você vive com a vontade dele, a sua está entregue para Deus. E ele que está agindo, falando,
amando, caminhando. Portanto, a criação não terminou, mas continua ainda nas almas que vivem em nosso querer. Deus está criando através dos seus atos. Ele continua criando, atuante, o fiat dele atuando e criando através dos seus atos. A vontade dele é bilocada na sua alma e ele continua criando através dos seus atos. E se na criação se vê a ordem, a beleza, a potência de nossas obras, na criatura se verá o amor, a ordem, a beleza, nossa virtude criadora que repete tantas vidas nossas, por quantas vezes nos emprestou suas ações para nos fazer agir. E o livro do céu, ele vem trazer esse conhecimento sobre essas verdades da vontade divina, as verdades do fiat, que faz a alma tomar posse, né? Que acontece por meio dessas verdades. Essas verdades levam vida divina à criatura. Deus atuando, amando, agindo através da criatura. Esses conhecimentos estão no livro do céu. É aqui no livro do céu que está revelada essas verdades do fiat. Ele fala: minha filha, viver meu querer é muito diferente das outras santidades. E por isso até agora não se encontrou o modo, nem os verdadeiros ensinamentos de viver nele. O modo, os verdadeiros ensinamentos de como viver a santidade divina, essa vida divina acontecer, essa transformação da alma em Deus, esses verdadeiros ensinamentos não haviam sido revelados até então. Estão no livro do céu. Essa santidade, o como viver essa santidade, o modo não tinha sido revelado, está no livro do céu. Pode-se dizer que as demais santidades são as sombras de minha vida divina. São sombras da vida divina. Em troca, esta é a fonte da vida divina. É a fonte, é o caminho para viver sempre vida divina. Para ter essa vida divina atuante continuamente. E tudo o que você falar, tudo o que você fizer, até sua respiração, ser a vida divina atuando. Como ele disse no trecho do volume 36. Nossa virtude criadora que repete tantas vidas nossas por quantas vezes nos emprestou suas ações. Quando você toma posse da vontade de Deus e vive nela, todas as suas ações, você empresta suas ações para fazer agir o fiat divino. Porque a alma chega numa compreensão tão profunda dessas verdades que nunca quer fazer a sua vontade. Nunca quer dar vida a um ato com a sua própria vontade. E sempre, sempre, sempre quer o fiat divino agindo em suas ações. Sempre, então, é vida contínua. Continuamente, essa vida divina está agindo em cada respiração, em cada ato, em cada batida do seu coração. Você chega num grau de compreensão tão profundo dessas verdades. Como ele disse, se a criatura conhece, se a alma conhece essas verdades, é fácil ele vencer a vontade humana e a alma querer possuir o seu Deus. Então, chega a ser contínuo. Então, minha filha, viver meu querer é muito diferente das outras santidades. E por isso até agora não se encontrou o modo, nem os verdadeiros ensinamentos de viver nele. Pode-se dizer que as demais santidades são as sombras de minha vida divina. Em troca, esta é a fonte da vida divina. Esta é a fonte da vida divina. Essa santidade é a fonte da vida divina.
Por isso, seja atenta nos exercícios do viver em meu querer, a fim de que de você possa sair o verdadeiro modo e os ensinamentos exatos e precisos, para que quem, querendo viver nele, no Fiat Divino, possa encontrar não a sombra, mas a verdadeira santidade da vida divina. Então Deus está falando para Luísa: seja atenta nos exercícios de viver em meu querer, a fim de que dela pudesse sair o verdadeiro modo e os ensinamentos exatos e precisos, para que nós, querendo viver agora na vontade divina, a gente encontrasse esse caminho, esse manual, essas verdades, essa fonte da vida divina nesse conhecimento. E isso aconteceu, né? Aqui no livro, o livro do céu, no livro do céu a gente encontra o verdadeiro modo e os ensinamentos exatos e precisos para viver na divina vontade. Então aqui está a chave, né? No conhecimento. O livro do céu tem o modo exato, o verdadeiro modo está aqui, nesse livro, nos 36 volumes. O verdadeiro modo, o verdadeiro modo para quem quer viver a santidade divina está no livro do céu. O livro do céu tem os ensinamentos exatos e precisos para quem quer viver na divina vontade e se transformar em outro Cristo, um pequeno Deus, como ele falou. Ele falou lá no primeiro trecho lido, sobre a transformação da alma com ele. E a alma chegar a ser um pequeno Deus. Como acontece essa verdadeira transformação da alma em Deus e a alma chegar a ser um pequeno Deus? Ele disse: minha vontade, unida ao amor, é a que forma a verdadeira transformação comigo. Aí ele fala também no volume 14. Se todos pudessem ver essa alma, ficariam estupefatos ao ver que em minha vontade a alma chega a ser um pequeno Deus. Na vontade divina a alma chega a ser um pequeno Deus. E onde está a revelação? Onde Deus revelou, onde está a verdade, os conhecimentos para chegar a viver essa santidade, para viver essa santidade. Aí é no livro do céu. No livro do céu, no volume 19, ele falou para Luísa: seja atenta nos exercícios do viver em meu querer, a fim de que de você possa sair o verdadeiro mundo e os ensinamentos exatos e precisos, para que quem querendo viver nele possa encontrar não a sombra, mas a verdadeira santidade da vida divina. Então aqui tem o verdadeiro modo e os ensinamentos exatos e precisos para viver a santidade divina e a alma chegar a ser um pequeno Deus. E nesse mesmo volume 19, 18 de agosto de 1926, ele fala sobre colocar em prática essas verdades. A importância, né, de colocar em prática essas verdades, não só conhecer, né, ele como ele disse, ele adapta a nossa inteligência, a inteligência humana para a gente conseguir compreender. O livro tem esses ensinamentos exatos e precisos para quem quer viver na divina vontade, mas tem que ter a vontade de colocar em prática tudo o que está se compreendendo com a inteligência. A Luísa fala que ela estava rezando e ela viu o padre que deveria ocupar-se da publicação dos escritos, que é o padre Santo Aníbal de França. Ela viu
O padre, que devia se ocupar dos escritos, próximo de Jesus, com nosso Senhor próximo, que tomava todos os conhecimentos, efeitos e valores que manifestou sobre o supremo querer, que mudados em fios de luz o selava na inteligência do Padre, de modo a formar uma coroa de luz em torno de sua cabeça. Então Jesus mudava em fios de luz na inteligência dele, do Padre, todos os conhecimentos, efeitos e valores que manifestou sobre a divina vontade. E Jesus falou para ele. A Luísa viu a cena de Jesus infundindo na inteligência dele esses conhecimentos, efeitos e valores sobre a divina vontade. E ele disse para o Padre: meu filho, o trabalho que te dei é grande. Por isso é necessário que te dê muita luz para te fazer compreender com clareza o que te revelei. Quem então revela, quem nos dá a luz para entender com clareza o que Deus revela nessas verdades do Fiat é Ele mesmo. Ele nos dá a luz para compreender com clareza o que está revelado dessas verdades, essas verdades do Fiat reveladas no livro do céu. Porque segundo a clareza com a qual serão expostos, assim produzirão seus efeitos. Ainda que por si mesmas estas verdades são claríssimas, porque o que diz respeito à minha vontade é luz que desce do céu, a qual não confunde nem deslumbra a vista da inteligência, senão que tem a virtude de reforçar e clarificar a inteligência humana, para fazer-se compreender e amar, e de pôr no fundo da alma o princípio de sua origem, a verdadeira finalidade pela qual foi criada, a ordem entre Criador e criatura. E cada palavra minha, manifestações, conhecimento sobre meu supremo querer, são tantas pinceladas para fazer regressar a alma à semelhança do seu Criador. Tudo o que disse sobre minha vontade não é outra coisa que preparar o caminho, formar o exército, unir o povo eleito, preparar o palácio real, dispor o terreno onde deve formar-se o reino de minha vontade, e depois governá-lo e dominá-lo. Por isso, o trabalho que te confio é grande. Eu te guiarei, estarei junto a ti para fazer que tudo seja feito segundo a minha vontade. Jesus estava infundindo, clarificando ali a inteligência, fazendo o Padre compreender a importância dos escritos, que ele estava com essa missão de publicar os escritos. E Jesus falou para ele: cada palavra minha, manifestação, conhecimento sobre o supremo querer, que está nesse livro que ele tinha essa missão de publicar. Olha a importância desse livro, a importância dessas verdades. São tantas pinceladas. Cada palavra, cada manifestação, cada conhecimento sobre a divina vontade que está revelado nesse livro que foi publicado, são pinceladas para fazer regressar a alma à semelhança do seu Criador. No princípio, foi isso que aconteceu no princípio, que a alma retorna ao seu princípio. Ele diz que essas verdades bem claras, que são claras, faz a alma retornar ao seu princípio, a finalidade pela qual foi criada, estabelecer de volta a ordem entre Criador e a criatura, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então essas verdades compreendidas, amadas e colocadas em prática é esse retorno da semelhança com o Criador.
Tudo o que ele disse sobre a vontade divina não é outra coisa, tudo o que ele disse. Então, o conhecimento, essas verdades, todo esse conhecimento que é luz, que é claro, como ele falou, antes de manifestar, eu adapto à inteligência. E não é trevas, não é escuro, não é complicado, não é difícil. É claro, é luz que desce do céu, que saiu de Deus para clarificar a nossa inteligência. E todas essas verdades preparam o caminho, formam o exército, reúne o povo eleito, prepara o palácio real, dispõe o terreno onde deve formar-se o reino de minha vontade, que é na alma humana. Esse reino acontece na alma. E esses conhecimentos preparam toda a morada real, o palácio real, que é a alma, para ela falar, eu não quero minha vontade, eu quero a vontade de Deus. Então, todo esse conhecimento, toda essa compreensão faz a gente entender isso. Eu não quero nunca fazer a minha vontade, eu entendi que eu fui criada para viver com a vontade divina e eu não quero dar vida a nenhum ato de vontade meu, sem Deus. Então forma o palácio, forma o reino de minha vontade e depois governá-lo e dominá-lo. Aí quem domina é Deus, a vontade de Deus. E aí sim ele fala agora sobre colocar em prática essa verdade conhecida. Essa verdade conhecida que a alma compreende e tem que colocar em prática. Minha filha, coragem, tu deves saber que por tudo que aquela alma, tão querida por mim, tem feito, que é o padre de França, por todas as verdades que tem conhecido sobre minha vontade, tanta luz demais encerrou em sua alma. A Luísa estava preocupada que o padre de França faleceu. E Jesus falou, coragem, tu deves saber que tudo que aquela alma, o padre, tão querida por mim, tem feito, por todas as verdades que tem conhecido sobre minha vontade, tanto a luz a mais encerrou em sua alma. Cada verdade que ele conheceu encerrou na alma dele essa luz. Ele tomou posse dessas verdades. Assim que cada conhecimento a mais é uma luz maior que possui. E cada conhecimento põe na alma luz distinta, uma mais bela que a outra, como o germe da diferente felicidade que cada luz contém. Porque tudo o que a alma pode chegar a conhecer de bem, com a vontade de o pôr em prática em si mesma, a alma fica na posse do bem que conhece. Tudo o que a alma conhece. E com a vontade de pôr em prática em si mesma, fica na posse do bem que conhece. Então é compreender, entender e com a sua vontade querer colocar em prática o bem que conhece todas essas verdades do Fiat. Se não tem vontade de pôr em prática os conhecimentos que adquire, acontece como quando alguém toca numa flor ou também se lava com água fresquíssima. No ato, sentirá o perfume da flor, o refrigério da água fresca. Mas como não possui a flor nem a fonte da água fresca, pouco a pouco se desvanecerá o perfume e o bem da frescura da água. E se encontrará sem o perfume e desvanecida a frescura que tinha gozado. Assim são os conhecimentos, quando se tem o bem de conhecê-los e não se põe em prática. É como se fosse assim. Você lê o livro do céu, está ali em contato com essas verdades, que são celestiais, são as verdades do Fiat. É Deus, porque Deus é a verdade. Você está em contato com Deus. A verdade é Deus e a verdade está aqui sendo revelada. Ele é a palavra.
E a palavra está aqui na nossa mão. Então você está em contato com a palavra, com o verbo que está se comunicando, com o verbo que está se comunicando através da palavra. É Deus. É Deus. E você está ali em contato com Ele, tocando nessas verdades, como se fosse uma flor que você está tocando e sentindo aquele perfume. Como a água que naquele momento você está bebendo, que ela está sentindo frescor. Mas se você vai viver a sua vida, os atos que você tem que fazer na sua vida, no seu dia a dia, e você desliga dessas verdades e não coloca em prática na sua vida o que você leu. É como se você, somente na hora que você está lendo, você está sentindo aquele perfume, sentindo aquele frescor. Mas assim que você sai ali do processo de ler, de conhecer, você vai viver sua vida do seu jeito. Tomar as decisões de acordo com a sua vontade, com o que você conhece, com a sua razão humana. Então você não coloca em prática essas verdades. E nesse momento você está desligado, você não tem a fonte da frescura do perfume. Porque você não coloca em prática, não tem a vontade de colocar em prática o que você está lendo. O que a sua inteligência está compreendendo é só uma compreensão, mas que fica como não é vida. Você não leva isso para a sua vida, você não coloca em prática. Exemplo, e não só essas verdades, a gente tem que conhecer Deus como um todo, né? A pessoa de Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo que está se comunicando por meio dessas verdades. Então você vai se transformando em outro Cristo, em outro Jesus. E a gente contempla a vida de Jesus como um todo, né? Tudo que Ele revelou. Então se você conhece, por exemplo, a vida de Jesus, conhecendo a vida de Jesus, a gente entende que Ele é sempre íntegro, sempre Ele fala a verdade, sempre Ele expõe a pessoa dele, Ele revela a pessoa dele, Ele sempre se revela. E aí, se você entendeu essa verdade, compreendeu, Jesus Ele se revela, na cruz Ele ficou exposto. Então na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida, você leva essa verdade para a sua vida, e é uma pessoa íntegra, transparente em suas ações, fala sempre a verdade do que acontece, do que você está vivendo. Você sempre fala a verdade, é sempre claro. Como acontece, Jesus, quando ele foi interrogado pelo sumo sacerdote na paixão, ele foi acusado, né, Jesus, diante do sumo sacerdote, foi interrogado. E Jesus disse, em João 18, 20, está no Evangelho de João, né? João 18, 19 a 21. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Jesus é sempre claro, ele expõe, ele se revela, ele não esconde nada que ele faz. Então, por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Então, a gente conhece Jesus e vai tomando posse dessas verdades e colocando em prática o que Ele é, essas verdades. E vai sendo forjado outro Cristo através das verdades conhecidas, reveladas e colocadas em prática. Então, na sua vida, você coloca em prática esse conhecimento, que é sempre falar às claras, não fazer nada escondido. E se alguém te acusa, em algum momento alguém te acusa, você age como Jesus agiu. Eu sempre falei tudo em público, eu sempre falei tudo às claras.
Eu nunca escondi nada de ninguém. Então eu sou aquilo que eu sempre falo, que é a verdade, eu nunca escondo. Então você tem os comportamentos de Jesus, você imita Jesus. E como que acontece isso? Imitar Jesus, ser outro Cristo, através das verdades reveladas, conhecidas, compreendidas e colocadas em prática. Como ele disse, a alma chega a tomar posse do bem que conhece quando com a vontade coloca em prática. Mas a gente não consegue ser tão perfeito como Jesus, mas é a intenção. Mesmo com as nossas misérias, com as nossas limitações, porque somos criatura, Ele é o Criador, Ele é Deus. Somos criaturas, a gente tem nossas misérias, nossas limitações, mas a intenção é sempre colocar em prática o que estamos conhecendo. Você vive nessa intenção de colocar em prática tudo o que Jesus ensina, tudo o que Jesus revela da pessoa dele. Aí ele fala, né? Se não tem a vontade de pôr em prática os conhecimentos, acontece como aquela flor, que você, no momento que você está conhecendo, tendo contato, está sentindo aquele perfume, mas depois você não possui a fonte. Possuir a fonte é tomar posse dessas verdades, colocando-as em prática. E vai possuir a fonte sempre desse perfume, desse frescor, dessas verdades, porque você tomou posse com a prática desses conhecimentos. Se não coloca em prática, esse conhecimento é de Deus. Você não toma posse do que é de Deus. Você não toma posse de Deus, que é a própria verdade. Ter a fonte significa possuir a fonte, que a fonte é Deus. Ele é a verdade. Você tomando posse da verdade, toma posse de Deus. Quando tomamos posse da verdade, que é essa verdade que é conhecida, revelada e colocada em prática, e você toma posse desse bem que você está conhecendo, com a sua vontade, com a vontade de colocar em prática, toma-se posse de Deus. Deus é a verdade. Como ele falou logo no início, o que é a verdade? Eu sou a verdade. Deus é a verdade. No livro do céu ele fala exatamente essa frase. Deus é a verdade. E Jesus fala, eu sou a verdade. Deus é a verdade. Tomando posse da verdade, tomamos posse de Deus. Agora, aquela alma tinha toda a vontade de pô-los em prática. Tanto que, vendo o grande bem que ele sentia, queria fazê-los conhecer aos demais, publicá-los. Então, quando a gente toma posse dessa verdade, conhece o bem que é viver na vontade divina, você tem essa vontade de levar isso para os demais, fazer os outros conhecer. O Santo Aníbal de França entendeu isso tão bem, que ele se empenhou muito em publicar os escritos e publicou. Então, enquanto esteve na terra, o corpo, mais que a parede, ocultava aquela luz, mas apenas a alma saiu da prisão de seu corpo, encontrou-se investida da luz que possuía, e os tantos germes de felicidade que possuía, efeitos dos conhecimentos de minha divina vontade. Essa felicidade que ele levou da terra foi tudo efeito do conhecimento dessas verdades do Fiat. Desenvolvendo estes, começou a sentir o início da vida das verdadeiras bem-aventuranças e, mergulhando na eterna luz do seu Criador, encontrou-se na pátria celestial, onde continuará a sua missão sobre a minha vontade, assistindo ele a tudo do céu. Aí ele continua falando dessa alma que conheceu. É um exemplo, né, dessa alma. Ele é um exemplo que está sendo dado aqui de uma alma que conheceu, compreendeu e teve a vontade de colocar em prática tudo o que conheceu, tomou posse dessas verdades. Vejam como está transformado.
Minha vontade é luz e transformou aquela alma em luz. É bela, deu-lhe todas as tintas da perfeita beleza. É santa e ficou santificada. Minha vontade possui todas as ciências. E a alma ficou investida da ciência divina. Não há nada que minha vontade não lhe tenha dado. Ó, se todos entendessem o que significa vontade divina, poriam tudo à parte. Não se esforçariam por fazer nada mais, e todo o empenho estaria em fazer só minha vontade. Então o processo começa, para colocar em prática, tem que entender, tem que compreender. Como ele falou, se todos entendessem o que significa vontade divina. E para entender tem um empenho, tem uma correspondência da alma para entender, para ler. Primeiro passa pela nossa inteligência. Vem através dos nossos olhos, vem através da leitura. Né? É Deus, né, que ilumina, mas tem a nossa parte de ler, entender, compreender e com a vontade querer colocar em prática tudo o que estamos lendo, tudo o que estamos conhecendo, que é o conhecimento, como ele falou, esse conhecimento, esse livro, essas verdades, tem o conhecimento exato, tem a ciência exata, o conhecimento exato, ensinamentos exatos e precisos para quem, querendo viver na vontade divina, possa encontrar a verdadeira santidade da vida divina. Então é isso, a transformação da alma em Deus é a alma vivendo na vontade divina. A transformação acontece assim, é a alma vivendo na vontade divina, possuindo a vontade divina. E o possuir a vontade divina é através do conhecer a vontade divina, conhecer essas verdades. E neste livro, nos escritos do livro do céu, estão expostos na nossa mão aqui esses conhecimentos exatos, precisos, para viver na vontade divina. Ele disse: minha filha, o reino da minha vontade é inabalável. E nestes conhecimentos sobre ela, pus tanta luz, graça e atrações para torná-lo vitorioso, de modo que, conforme sejam conhecidos, farão doce batalha à vontade humana e ficarão vencidas. A vontade humana é vencida. Ela tem que dar lugar à vontade divina plenamente, o domínio para a vontade divina. E isso acontece através do conhecimento colocado em prática. E nesses escritos ele colocou graça, luz, atrações para acontecer esse processo, para a nossa vontade humana ficar vencida. Então, é mergulhar nesse mar, entrar nesse mar desse conhecimento, mergulhar nele e não sair. Como ele falou, se todo mundo entender o que significa viver na vontade divina, colocariam tudo à parte. Não se esforçariam por fazer nada mais, só se esforçariam para entender cada palavra que ele disse nesse livro. Dariam tudo. A gente dá tudo para entender isso, para colocar isso em prática e tomar posse. Claro que quando ele fala poriam tudo à parte para fazer nada mais, a gente continua fazendo a nossa vida, nossos deveres, mas sempre, sempre, sempre voltados para esse conhecimento. Mesmo no meio da vida, a vida continua, nossos deveres, nossos ofícios, o que a gente tem que fazer, a gente ainda está na terra, mas é sempre com os olhos voltados para Deus, para o céu, para essas verdades, para esse conhecimento, para colocar em prática na nossa vida. A nossa vida não atrapalha nada. A nossa vida vai ser ali o cenário onde a gente vai colocar em prática todo esse conhecimento, todas essas verdades reveladas.
e a verdade é Deus. Deus é a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Verdades que estão reveladas aqui nesses escritos e a gente compreende, toma posse com a prática, com a vontade de colocar em prática, toma posse dessas verdades. E a verdade é Deus, toma-se posse de Deus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.